sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 2. Nós vamos dar início hoje a uma série de estudo, ou de estudos, no livro interessantíssimo, espiritual, edificante, que é o livro dos Juízes. Mas antes de nós lermos, queria falar para você de algo bem interessante, que foi uma teoria de um historiador chamado Neil Howe. Neil Howe ficou conhecido por cunhar a teoria da quarta geração, que vem a ser um entendimento da parte dele de algo cíclico que acontece na história da humanidade, que é a cada 20 anos, diz ele, segundo a sua teoria, se levanta uma geração, e essa geração que será sucedida na sua conta por mais 20 anos, na quarta geração você terá um ciclo de em torno de 80 a 90 anos em que a humanidade entrará em uma terrível crise. E ele começa narrando todas as crises, como a Segunda Guerra Mundial, a Grande Recessão e outras crises que houveram, aplicando esse mesmo cálculo. De 20 em 20 anos, há uma geração que se levanta e a quarta crise. Ele vai, na verdade, dizer que nós estamos vivendo o que seria o início da grande crise, da quarta geração, que seria, na verdade, esse tempo que nós estamos inseridos. E a sua explicação para isso é que ele vai dizer: a primeira geração, normalmente depois da crise, ela é uma geração patriótica, é uma geração que defende valores absolutos, é uma geração que, de certa forma, traz em si a alegria e a satisfação de fazer parte da comunidade. Mas a segunda geração, posterior a essa, já começa a questionar esses valores. A segunda geração vai ser marcada por um questionamento e uma proliferação artística, crítica, justamente essa coesão cultural que acontece na primeira geração. A terceira geração já é uma terceira geração rebelde. Ela não só critica, mas ela é rebelde, ela é contrária a esses valores, ela é contrária ao conceito de comunidade, ela é a favor da individualização do ser, ela é a favor da desfragmentação da cultura, até que se chega à quarta geração, que é caótica, que já não identifica objetividade nos valores, já não identifica ética nem moral, já não identifica padrões e, na verdade, deseja, e esse é o objetivo, relativizar tudo isso. E aí vem o que vai dizer esse historiador: a grande crise. O mundo sucumbe, as guerras acontecem, o mal está estabelecido para que de novo o ciclo continue e a primeira geração tente remendar o estrago que aconteceu. O livro dos Juízes é algo bem semelhante. A gente vai ver que existe uma primeira geração que é uma geração temente a Deus, e à medida dos acontecimentos, as gerações que precedem essa são gerações que vão ficando cada vez mais caóticas. Por isso eu convido você a ler. A leitura será bem intensa e extensa, então mantenha a sua Bíblia aberta. O capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e subiu um anjo de Yahweh. Só para fazer um comentário aqui antes, a minha leitura provavelmente vai ficar um pouquinho diferente da sua versão. Eu estou com uma Bíblia nova aqui, bem bonita, tá? E ela é uma versão dos textos em siríaco, então ela é um pouquinho literal, mas é a mesma coisa, só mesma tradução para o português, que vai ter alguma palavrinha ou outra diferente. Diz assim: subiu um anjo de Yahweh desde Gilgal a Boquim e disse aos filhos de Israel: assim diz Yahweh, eu vos tirei do Egito e vos trouxe a terra que prometi aos vossos pais, dizendo: jamais invalidarei o meu pacto que fiz convosco, mas vós não fareis pacto com os habitantes desta terra, destruireis seus altares, mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes assim?
Por isso eu também disse assim: não os destruirei de diante de vós, e vos serão por coisa vã, e os seus deuses vos serão para vós por tropeço. E quando o anjo de Yahvé disse essas palavras a Israel, todo o povo alçou a sua voz e chorou. Por isso o povo chamou aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifício a Yahvé. Então Josué despediu o povo, e os filhos de Israel partiram, cada um a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu a Yahvé todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram depois de Josué, e viram todas as obras de Yahvé, e os prodígios que fizera a Israel. E morreu Josué, filho de Num, servo de Yahvé, com a idade de 110 anos, e o sepultaram em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás, no território de sua herança. Do mesmo modo, foi reunido com os seus pais toda aquela geração, e se levantou outra geração depois deles que não conhecia a Yahvé, nem as suas obras que ele fizera por Israel. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta que nós iremos ler uma porção maior. O livro dos Juízes é o livro que precede a conquista da terra prometida. Para que nós tenhamos um refrescar da nossa memória sobre essa história, Deus havia prometido a Abraão uma terra prometida, e vai levantar gerações depois Moisés como aquele que lideraria o povo de Deus. Então Moisés, como você bem sabe, tira o povo do Egito e vai direcioná-los, através do deserto para esta conquista. Mas o povo vai ser um povo difícil. Era uma geração de escravos que ainda estavam apegados demais à maneira com que eles viviam quando escravos no Egito, e o seu comportamento reprovável vai ser por Deus tratado de maneira a deixar toda aquela geração passar, sucumbir, morrer no deserto sem entrar na terra, para que a geração posterior assim o fizesse. E essa geração, na verdade, vai ser liderada por Josué agora, porque Moisés já é morto, e Josué, um homem de guerra, vai invadir Canaã, ou a terra que Deus havia prometido, na base da espada. O livro de Josué é um livro extremamente viril, é um livro extremamente voltado para as batalhas, para as guerras, para o sangue, para uma realidade bélica completamente. Nós estamos lendo aqui o finalzinho deste capítulo da história de Israel. Eles já conquistaram a maioria dos adversários. Você ainda tem algumas tribos espalhadas por Canaã, nos montes e outros lugares de mais difícil acesso. Então já é possível dividir, fazer a partilha da terra. Eles dividem a terra, e quando acham que está tudo bem, vão ser exortados por um anjo, como você viu aqui, por conta de não terem feito como Deus havia dito para eles fazerem. Porque a ordem de Deus era destruir todo sinal de idolatria dentro daquela terra. Os postes ídolos, as imagens, os cultos e todo tipo de cerimonial, isso deveria ser abolido completamente. E parece que eles não fizeram isso. E diz então o texto que quando o anjo fala e os adverte, eles choram, fazem sacrifícios, mas parece que em nada mudam e vão para a sua terra gozar então da sua herança. Mas aí vai acontecer algo que o autor diz para a gente, que é: depois que essa geração de Josué, dos guerreiros, dos conquistadores, morrem, a geração que segue não conhece Yahvé. A geração que os sucede, na verdade, não tem nenhum temor a Deus. A geração que os sucede é uma geração realmente de questionamento desses valores. Então,
Na verdade, o grande problema no texto foi justamente não ter feito ponto por ponto, em detalhes, aquilo que Deus havia ordenado para fazer. Porque Deus não ordenou destruir a idolatria simplesmente porque Deus é um Deus ciumento e não queria, quem sabe, sofrer, né, de uma paixão não correspondida por seu povo. Deus falou isso porque sabia que aquele era problema, porque sabia que aquilo levaria Israel para o buraco. Deus fala isso porque é conhecedor e sabe das mazelas que esse tipo de coisa traz e pode trazer para o povo, mas eles não ouvem. Não ouvem por quê? Porque eles já haviam lutado demais. Eles lutaram demais, homens morreram, espadas foram realmente usadas aqui a ponto de levar à exaustão. Por mais que a oeste estivesse sempre à frente, que Deus estivesse sempre à frente liderando as batalhas, foram tempos difíceis e agora a terra já estava conquistada para eles. Houve, de certa forma, uma acomodação. O problema é que eles acharam que não tinha mais guerra para ser travada. O problema é que eles acharam que não havia mais uma missão a ser cumprida, enquanto havia. Eles não eram idólatras. A primeira geração não era idólatra. A primeira geração era uma geração de testemunha ocular de tudo que Deus havia feito. Eles viram as muralhas de Jericó sucumbirem. Algo que seria, pela espada, impossível. Eles viram a mão de Deus trabalhando de um jeito que nem eu, nem você sequer imagina. Então o problema deles não era idolatria. O problema deles era a acomodação. O problema deles era a lassidão, é ser flácido no que tange a responsabilidade, no comprometimento com Deus. Você sabe qual é o problema? Que pode gerar gerações piores que a nossa? Eu lhe digo, é justamente entrarmos em um túnel, entrarmos em um cenário em que não há mais, no nosso entendimento, uma missão de Deus. O grande problema da humanidade, e principalmente da igreja, que é o nosso foco, é não entender que ainda há algo a ser conquistado, ainda há uma trajetória a ser traçada, ainda há planejamento de Deus para a gente. Sabe, é como Deus dizer: vocês precisam continuar trabalhando, vocês precisam continuar avançando, porque no momento que a gente para e perde a perspectiva da missão, a gente não sabe mais o que fazer. E aí é que está justamente o lugar do perigo, porque a gente se acomoda, a gente cria hábitos, a gente se apega, a gente cria peso extra, a gente fica cansado, e tudo agora é difícil. E por mais que isso não vá terminar em idolatria da nossa parte, a geração que sucederá será uma geração pior. Perceba isso. Para nós, a igreja, ela sempre terá, até a vinda de Jesus, uma missão a ser cumprida. Igreja não é um fim em si mesmo. Não é o lugar que a gente se retira para ela. Não é o lugar que a gente se sente acolhido, protegido e isso basta. Igreja não pode ser a parada final. Igreja deve ser o ponto inicial para algo, para o avanço, para a missão, para o cumprimento, para o propósito. Esse é o chamado de Deus para o seu povo. Esse é o chamado de Deus para o seu povo hoje. Nós estamos, na verdade, no mesmo lugar. Nós estamos caminhando, avançando, conquistando a terra prometida. Terra prometida já aconteceu? Eu acho que não, né? Quando a gente olha ao nosso redor, eu particularmente não vejo isso. E se isso não aconteceu, onde nós estamos? Caminhando, avançando, seguindo. Quantas histórias a gente conhece de homens, mulheres, que trabalharam uma vida inteira
e se aposentaram, né? Essa questão da aposentadoria ela é bem interessante mesmo, porque normalmente o trabalhador sonha com a aposentadoria, né? Ah, mas quando eu me aposentar eu vou viajar, eu vou... né? E aí se aposenta e vai arrumar trabalho, né? Porque não aguenta. Mas não é que não aguenta ficar de bobeira, né? Curtindo. É que não aguenta a falta de propósito. Precisa se envolver em alguma coisa, senão adoece. Vocês já viram isso? O meu sogro é semelhante a isso. Meu sogro trabalhou a vida inteira e disse que quando eu me aposentar, nunca se aposentou. Se aposentou, recebeu, continuou trabalhando. Agora não está trabalhando mais por causa da pandemia, mas está sempre procurando alguma coisa para fazer, está sempre com um martelo na mão, está sempre com um alicate na mão, está sempre... Porque ele sabe que se ele parar, ele sabe disso, é o fim. Tem uma história interessante, eu acho que eu posso dizer isso. A minha sogra dizia, né, quando eu namorava a Lidiane, ou quando a Lidiane me namorava, já que ela é filha, né, não vejo a hora de vocês se casarem. É aquela coisa, né, você olha em perspectiva, como se lá fosse o fim da linha, né? E ela disse, quando vocês se casarem, aí sim eu vou descansar, vou viver viajando. Aí a gente se casou. Aí ela cumpriu a promessa. Ela vive viajando para minha casa. Mas não era isso a proposta. A proposta era, acho que era outra, né? Mas parece que não deu certo. Porque isso, na verdade, não existe. A gente precisa de objetivo, a gente precisa de meta, a gente precisa de propósito, a gente precisa colocar nossa expectativa em alguma coisa. Porque se não for assim, a gente sucumbe. E igreja é isso. Esses homens, eles falharam porque eles se acomodaram. Você vê que o texto diz que cada um foi para a sua herança. A fazendinha já estava lá, gente. O burrinho já estava amarrado para arar a terra, a vaquinha já estava organizada, estava lá o vinhozinho no barril, e agora é só curtir. Só que não deu certo. E a gente precisa entender que igreja é movimento. Igreja é realmente algo orgânico, como eu sempre digo, algo que está intensamente ligado, conectado com a missão de Deus para a gente. Igreja não é o fim em si mesmo. Por isso nós, enquanto comunidade da fé, precisamos juntos trabalharmos justamente na compreensão do propósito de Deus para nós e no envolvimento intenso de cumprir a missão que Deus tem para a sua igreja. Mas aí o texto não acaba, né? Vamos a outra geração. Diz o versículo 11 o seguinte: e os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Yahvé e serviram a Baal. Assim, abandonaram a Yahvé, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses das nações que os circundavam, e se prostraram a eles, pelo qual provocaram a ira de Yahvé. Deixaram, pois, a Yahvé e serviram a Baal e a Astarote. Então Yahvé se acendeu em ira contra Israel, e ele os entregou no poder dos espoliadores, os quais os saquearam, e assim os entregou em poder de seus adversários que os rodeavam, e não puderam mais enfrentar a seus adversários. E por onde quer que saíam, a mão de Yahvé estava contra eles para o mal, tal como Yahvé dissera, e tal como Yahvé lhe jurara, e se afligiram grandemente. O que vai acontecer com essa outra geração, como o texto já diz, ela não conhece Yahvé, mas não conhece porque nunca ouviu falar, não. Eles ouviram falar. O problema é que havia uma disputa religiosa sobre o campeonato. Cada um tinha a sua fazendinha. Aqueles homens que foram homens de guerra morreram. A geração que vem sabe das histórias, mas tem ali do lado, na igreja do lado, né, o culto a Baal, o culto a Astarote. Você agora pode transitar, né, de maneira tranquila, tolerante às possibilidades cultuais. Perceba que a primeira geração, por causa da sua acomodação, gerou uma outra geração que ela é tolerante, ela é questionadora, ela cultua outros deuses. Eu não sei se você sabia disso, mas essas religiões cananeias, pagãs, né,
elas não eram religiões que exigiam fidelidade, diferente de Yahweh, diferente do Deus de Israel. Deus não permitia que você adorasse a Ele e adorasse outros deuses, né? Isso é inadmissível. Mas os outros deuses permitiam. Você poderia ser adorador de Baal e o Deus que você quiser. Não era exigido uma fidelidade. Você poderia ser adorador de Yahweh e adorador de Baal. Tanto que, posterior a isso, né, na história dos reis, você tem Elias ali, por exemplo, lutando contra esse problema. É uma espécie de ecumenismo, né, de panteísmo, todos os deuses. As pessoas não abandonavam Yahweh, elas simplesmente se dividiam, se desfragmentavam na adoração a outros deuses. Isso é interessante que esse problema de tolerância vai gerar o flerte. Eles começam a flertar. E aí, quando as coisas não estão dando muito certo para a colheita, não foi uma colheita muito boa, eles olham para o lado, para o vizinho, onde a colheita foi boa, e eles dizem que foi por causa da adoração a Baal. A Baal aqui é o Deus da fertilidade, e as coisas aqui acontecem. E aí já há a relativização. Eles viviam a adoração a Yahweh, e era necessário muita seriedade, mas de certa forma você tinha uma outra possibilidade, adorar Astarte ou Astarote, que era a deusa do amor. E lá o culto era um culto sexual, era sexo fácil. Então por que não? Isso, esse flerte e essa insegurança para com as intempéries da vida, para com a colheita que nem sempre dava certo, para com a chuva que nem sempre caía, e a possibilidade de se juntar a outros grupos vai gerando a corrosão do culto a Deus. E aí quando você vai ver, o escritor está dizendo que aquela geração era idólatra, que aquela geração era iníqua, imoral. Aí sabe o que Deus faz? É assim? Vocês romperam com a aliança que eu havia feito, então vocês estão por conta. É como se Deus dissesse assim: agora é problema de vocês, então. É assim que vocês querem? O autor diz que Deus tira a mão, né? A ideia no original é que ele tira a mão, e agora as outras nações vão ser algozes, vão ser aquelas que vão punir. E aí a gente pensa, no que isso se parece com a igreja hoje? Com o cristianismo hoje? Tudo. Se aqui é a segunda geração dos que flertam com a iniquidade, eu não preciso me insistir muito, ou eu não preciso fazer muita força para trazer este princípio para no nosso tempo. Vai ver que muitas vezes o problema nosso é justamente flertar com uma maneira de se viver, com um estilo de vida que não é o que Deus quer, mas que parece ser interessante. Então a gente pensa, por que não? O porquê não é relativismo puro. Porque não é relativismo absoluto, se é que isso existe. Porque relativismo não é absoluto, então relativismo absoluto não existe, se você percebeu. O flerte é o relativismo, é quando a gente começa, na verdade, a questionar se Deus é bem isso que dizem. É quando a gente começa a questionar se Deus realmente faz aquilo que promete, se Ele cumpre as suas promessas. É quando a gente começa a questionar se realmente vale a pena viver tolhido. Porque esse que está se tornando relativista começa a ver, quem sabe, propósito em coisas que são desprovidas de propósito. E aí eu penso que isso acontece de maneira tão próxima, a ponto de, muitas vezes está acontecendo com a nossa família, gente. Por causa da falta de responsabilidade dos pais com Deus, ainda que insistam que estão educando seus filhos de maneira certa, vai gerar uma geração que não leva Deus a sério. Eu vou te dizer, esse tipo de voz não é de hoje, não foi eu que inventei, não foi eu que cunhei, mas é uma verdade absoluta. Eu já estou cansado de ver isso. Pais, crentes, que não levam Deus a sério, que não têm compromisso, que não se envolvem e acham que são um fim em si mesmo, vão provar, infelizmente, de uma experiência extremamente angustiante. Os filhos tragados por um mundo terrível.
Quantos eu não conheço, e você aqui bem objetivo, que tiveram tudo para caminhar com Deus, não levaram Deus a sério e hoje enfrentam homossexualidade dentro da sua família. E não vem com papo, por quê? Você tem algum problema? Tenho muitos problemas. Homossexualidade é pecado. Homossexualidade é destrutivo. Homossexualidade carrega o indivíduo para a destruição. Não é só dizer, é pecado, Deus não gosta. É o caminho para o fim do poço. Eu conheço pessoas assim, eu sei que é terrível, que a pessoa sofre. Sofre porque foram escolhas mal feitas. Porque foi uma falta de compromisso com Deus. E não é só homossexualidade, não, drogas. Você tem aí jovens que estão sucumbindo, que estão morrendo, que estão padecendo, por causa de quê? No caso de crentes que deveriam ser influência positiva sobre esses, não tiveram compromisso com Deus. Não aboliram, não exterminaram a idolatria, né? De maneira metafórica, das suas vidas, não se apegaram a Deus como deveriam. E aí as palavras desse anjo vai estar sempre dizendo, vai dar problema, vocês vão amargar, vai dar problema. Por isso a igreja padece hoje na sua juventude por falta de compromisso dos pais, na sua maioria das vezes. Eu não vou dizer que isso é algo que é uma regra que não falha, ou que todo filho desviado é responsabilidade dos pais. Não é isso que eu estou dizendo, porque tem realmente gente séria e que os filhos estão desviados, para você ver. Tamanho é a influência do mundo sobre as pessoas hoje. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a falta de compromisso leva a isso. Então a nossa responsabilidade é ser fiel a Deus, sim, levar a sério, ter uma missão, né? Entender o propósito, entender que a gente faz parte de algo maravilhoso, mas que está em movimento, que está caminhando para algum lugar e está, eu diria, nas entranhas, envolvido com Deus, sem relativização, sem flerte com um sistema de iniquidade, sem desviar os olhos para aquilo que realmente quer tragar a gente para um buraco negro. E aí sim os nossos filhos, se Deus quiser, serão uma geração melhor que a nossa. Mas se a gente abrir mão, seja de um único ponto, de um único aspecto, e os nossos filhos detectarem isso, cuidado. Cuidado. Eu não sei se já contei para vocês aqui, um rapaz adolescente que eu conheci na época que eu congregava no Rio de Janeiro, família crente, né? Na verdade ele era a terceira geração de pastores, né? O avô foi pastor, o pai foi pastor, o menino que estava sempre na escola bíblica, entre passeio de adolescente. Um dia eu vi uma publicação dele no Facebook muito esquisita. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Que coisa estranha. E aí eu fui lá perguntar a ele, e aí, não entendi. E ele me veio com um discurso secularizado pra caramba. Eu falei, cara, mas esse menino, assim, na minha cabeça não faz nem sentido, porque eu conhecia a família. Até que ele disse, depois de um embate, porque eu questionei, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não é. E ele disse, isso foi escrito por homens. Acabou. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que eu falo? Não tem autoridade mais a Bíblia. Então, agora é uma discussão sobre o que eu acho, o que ele acha. Acabou. E se ele, que é filho de pessoas tradicionais, crentes de terceira geração, está sofrendo esse tipo de coisa, imagina, gente, a falta de compromisso com Deus dos pais. O que vai gerar? Vai gerar uma geração idólatra, iníqua, imoral, distante de Deus, que vai sofrer por isso. Você sabe por quê? Porque Deus vai dizer, se você quer fazer do seu jeito, eu não posso fazer nada. Apesar de Deus poder fazer tudo, mas Ele não vai obrigar ninguém a nada. Deus nunca obriga ninguém a nada. Ele dá o direcionamento. E a gente está padecendo na igreja hoje a relativização. Spurgeon, pregador batista, pastor batista, há mais de 100 anos atrás, você ainda tem muita publicação, né, sobre a história de Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores.
Spurgeon deixou a denominação batista inglesa no seu tempo por causa do secularismo. Mas não era secularismo ainda não. Agora é. Não era não. Estou falando de 100 anos atrás, gente. Não era nada disso que a gente está falando aqui hoje. Era coisa bem mais... quase imperceptível. E aí quando ele questiona, sabe que ele vai ser chamado de ortodoxo, de radical, mas ele estava percebendo uma coisa errada. Isso é inadmissível. E os pastores, esse cara aí tá caduco. E aí Spurgeon vai deixar a denominação, a igreja vai seguir sozinha, e ele vai morrer tempos depois, tomado por uma depressão terrível, que a sua esposa diz, até hoje, os escritos da sua esposa diz, que o motivo da depressão de Spurgeon foi justamente ver a denominação, ver a igreja, ver os batistas afundando em imoralidade. Aquilo o consumia. Não era rincha com o pastor, era ver que as pessoas não estavam percebendo o caminho que era o fim daquilo. Por isso eu digo para você aqui hoje, seus filhos são sua responsabilidade. Você não tem filho? Vai ter, que Deus queira. São sua responsabilidade, eles estão de olho em você. O meu filho está de olho em mim, o tempo todo. Acho que ele não escuta que eu converso com a Lidiane, não? Escuta, presta atenção. Eu já contei para vocês o dia que eu estava sentado no computador com os livros, né, na mesa, onde eu sempre estudo, abro o livro, abro o comentário, e aí ele veio com a minha Bíblia lá da sala, que eu havia esquecido lá, e ele falou, aqui papai. Aí eu falei, obrigado filho. Quando ele estava saindo eu falei, mas o que é isso aí? Ele falou, é o livro do papai. Ele não falou que era a Bíblia. Eu falei, é a Bíblia. Ele falou, é o livro do papai. Você sabe o que é o livro do papai? Porque o papai está sempre lendo. Porque o papai está sempre com ela. Ele sabe que não pode rabiscar o livro do papai. Ele sabe que aquilo é importante, o livro do papai. E quando ele for um menino de 15, 17, 18 anos, ele sabe que o livro do papai é sério. E aí já não vai ser mais o livro do papai, vai ser o livro dele, que o papai do céu deu para ele. E interessantemente, essas coisas eu gosto, não estou querendo contar vantagem não, mas é que é a história que é real. Eu estava dando aula no seminário semana passada, semana toda, né? E teve uma discussão, né? Era a filosofia, então a gente aborda os argumentos a favor da existência de Deus. E ele escutou alguma coisa na discussão, e aí ele veio falando, o que foi aquilo que você estava falando aí? Eu estava lendo, né, um argumento que tentava refutar a existência de Deus. Aí, como é que eu ia te explicar isso para uma criança de 8 anos, né? Eu falei, não, o papai estava lendo de um homem que fala que Deus não existe. Aí ele fala, mas por que ele fala isso? Ele quer provar para as pessoas que Deus não existe. Aí eu falei, ele é muito burro. Ele falou, ele é muito burro, ele só estava falando só de Sartre, né, o filósofo Sartre, e ele refutou Sartre em 15 segundos, ele é muito burro. Aí eu falei, por que ele é burro, filho? Ele falou assim, porque Deus existe. E eu falei, mas por que você acha isso? Ele falou, porque qualquer um sabe que Deus existe. E para ele estava bom, eu não insisti mais, vai que eu corrompo, né? Mas o interessante é que ele está vendo alguma coisa, né, gente? Isso não está saindo da Peppa. Não pode, né? Apesar dele estar insistindo com a gente que põe o nome do nosso filho de George. Mas a teologia do Luca não é da Peppa que surge, não é do Teletubby, né? Não. É do que ele vê, é do que ele aprende na escola bíblica, com as tias. É do que ele vive, é da experiência que ele está tendo, de pais envolvidos com o reino de Deus. E é isso que tem que ser. Se nós formos uma geração que leva Deus a sério, nossos filhos serão melhores, porque a Bíblia fala que os filhos são como flechas, que são lançadas, e elas vão muito mais longe do que onde nós fomos. Por isso a insistência de Deus, vocês precisam levar a sério, gente, não acabou não. A gente está em movimento, a gente está avançando. E se isso não for levado a sério, o fracasso é iminente. Eu acredito piamente que não se trata de nós, esse caminho. O texto continua, né? Eu preciso ler tudo, então
Leia comigo o versículo 16, que diz assim: então Yahvé levantou juízes dentre Israel, e eles os livraram do poder de seus despojadores. Porém, tampouco aos seus juízes obedeceram, porque se desviaram seguindo outros deuses e se prostraram diante dele. Apartaram-se depressa do caminho pelo qual foram seus antepassados, os quais obedeciam os mandamentos de Yahvé. Mas eles não fizeram assim. E quando Yahvé levantava juízes, Yahvé estava com os juízes e os livrava do poder dos seus adversários todos os dias dos juízes. Yahvé escutava seus gemidos diante dos que o oprimiam e os violentavam. Contudo, quando morriam os juízes, eles voltavam atrás e se corrompiam mais do que seus pais, seguindo a outros deuses para servi-los e para se prostrar diante deles, e não se apartavam de suas obras, nem dos seus maus caminhos. Por isso Yahvé acendeu a sua ira contra Israel e disse: porquanto este povo estimou em nada o meu pacto que ordenei a seus pais, e não obedeceram a minha voz, eu tampouco voltarei a destruir qualquer homem diante deles, das nações que deixou Josué ao morrer, porque Yahvé colocava à prova Israel por meio delas, para ver se manteriam ou não no caminho de Yahvé e se andariam nele, tal como se mantiveram seus pais. Assim, pois, Yahvé deixou estas nações e não as destruiu imediatamente, e Yahvé não as entregara em poder de Josué. Essa geração aqui é a terceira, é que está sofrendo. Essa aqui já não é mais sobre idolatria só, é sobre ser fustigada, é sobre os adversários irem contra eles e os dominarem. Isso aqui não vai ter fim, gente. Isso aqui só termina com o exílio babilônico. Eles vão ser levados para terras estranhas e lá vão chorar amargamente, porque perderam a sua pátria. Mas interessante o que o autor fala para a gente é que quando a coisa ficava ruim, diz o texto, Deus ouviu os gemidos de sofrimento, e aí Deus se compadecia, tinha misericórdia, apesar dele ter dito que não ia mais livrar os caras, vocês estão por conta, ele levantava o que a Bíblia chama de juízes. O que eram os juízes? Não é um juiz como você está pensando, que fica julgando as coisas no tribunal, mas era normalmente alguém, um líder, que era levantado por Deus para livrar Israel dos inimigos. A gente vai continuar a leitura e o estudo do livro dos Juízes, você vai ver que não eram mais homens como Josué. Eram donas de casa, eram homens medrosos, era sempre um tipo muito parecido com a sua geração, mas que por misericórdia de Deus era levantado para liderar, porque tinha um compromisso com Deus. E aí aquela geração se via livre dos inimigos, mas era morrer o juiz, eles voltavam piores ainda. E aí Deus levantava outro juiz, outro líder, e ele livrava dos inimigos. Morria o juiz, eles pioravam. E aí o que vai acontecer aqui é que você vai detectar uma dependência do líder o tempo todo. Percebam que a terceira geração é uma geração que sonegou a comunidade, o estar junto, o ser coeso, em nome da liberdade de culto, em nome da liberdade de religião, de fazer o que eles queriam. E aí eles, por causa dessa desfragmentação, eles perdem identidade. E aí é quando o outro vem, a identidade mais forte, a cultura mais forte, submete eles. E aí eles sofrem, gemem, e Deus levanta um líder. E aí o líder, na verdade, vai ser direcionado por Deus, Deus livra dos inimigos, mas o líder morre, tudo de novo, tudo de novo. O que acontece aqui é realmente, não tem mais identidade no povo. Eles dependem agora, não é mais de Deus. Eles dependem de alguém que os lidere. É sempre assim. Aqui vai se instaurar um problema crasso na história de Israel. Queremos um rei. Precisamos do rei. Olha as nações. É só assim que a gente vai ser livre dos inimigos. Isso vai ser instaurado aqui. Era algo que Deus não queria, não desejava. Porque Deus esperava de Israel que Israel tivesse a Deus como o seu líder. Mas eles nunca confiaram. Porque a primeira geração não fez o que Deus quis. E aí eu faço uma pergunta para você hoje. A gente
eu insisto nisso, temos muita força na questão da solidez da comunidade da fé. Vou chamar assim a igreja, a comunidade da fé, a comunidade dos que creem. A gente precisa estar junto para ter força contra um sistema terrível. A gente precisa estar junto para realmente cuidarmos uns dos outros, para crescermos, e a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala de algo que Deus curte muito, que é o indivíduo, sabe? É o filho que busca a Deus porque deseja buscar. Não é necessariamente algo antagônico, comunidade versus indivíduo. São indivíduos livres que buscam a Deus porque o amam voluntariamente e juntos formam a comunidade da fé. E a gente viu isso até aqui. Mas o problema é quando a comunidade depende de alguém para isso acontecer. E se você der uma olhada aí ao seu redor, você vai ver que tem muita gente que gosta disso. Porque essa necessidade de liderança que a gente tem vai gerar homens que se aproveitam disso e se tornam os únicos mediadores entre Deus e os homens. E aí você não tem mais a liberdade de buscar a Deus a não ser por Ele. Ele se torna, no final da história, o que faz a ponte. E aí vira o guru espiritual, o líder religioso, aquele que atrai as multidões, mas só funciona se for com Ele. É só com Ele. Ele sucumbe e acaba. Aí cada um para o seu canto. Há um problema nesse tipo de líder, óbvio, mas há um problema nesse tipo de gente. Porque se você não tem condições de ter compromisso com Deus, sem que tenha alguém falando aqui na frente, você tem um problema gravíssimo. Porque não sou eu responsável por sua espiritualidade. Não sou eu responsável pelo seu relacionamento com Deus. Não sou eu responsável pelo seu conhecimento de Deus. Eu estou aqui justamente como você, porque eu sou igualzinho a você, pecador como você, bonito como você, porque vocês são muito bonitos, né? Nem todos, né? O Evandro, né? Brincadeira, já sabia que eu ia falar isso. O Evandro, ele é bonito sim, porque o Luca falou que você parece aquele Jacan. O Luca, ele parece o Jacan. O Jacan é um francês bonito. Esquece isso que eu falei, não está dando certo. Ele está me olhando feio. Ele não parece com o Jacan, não é isso. Voltando aqui ao nosso discurso, não é o líder, gente, que é o ícone, né, da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento. Não pode ser. A gente não pode padecer do mal que os juízes padeciam, de ser responsável pelo relacionamento e pela seriedade desses homens com Deus até a morte. Era uma coisa terrível, porque eles, na verdade, dependiam disso o tempo todo. E isso vai ser resolvido em Cristo. Ele é o líder, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso ícone, Ele é o nosso provedor, Ele é o autor da nossa fé, o consumador. É sobre Ele. Então, tanto eu quanto você deveríamos estar assim, ó. E não assim. Entende isso? Eu não sou responsável por você no que tange ao seu relacionamento com Deus. Eu digo que é bom ser feito, porque é assim que eu vivo. Então nós não podemos deixarmos que esse tipo de conduta, de dependência, de quem sabe, amamentação eterna aconteça. O Ian veio aqui à frente orar e leu Hebreus 12, texto que eu preguei inclusive ontem, a primeira parte, e todo o esforço do escritor de Hebreus é sobre isso. Vocês não conseguem entender o básico do Evangelho. O que aconteceu com vocês? Era para vocês estarem comendo coisa sólida. É isso que ele fala, por causa do tempo que vocês já têm com Deus, mas eu tenho que ficar dando leite para vocês, porque vocês se tornaram dependentes disso. A igreja não pode ser isso. A igreja é a comunidade, sim, a solidez. Nós temos coesão, temos identidade, nos amamos. A nossa força está justamente na unidade, no corpo de Cristo, na noiva. Isso é verdade. Mas não é sobre sermos dependentes de alguém. Por isso a minha pergunta para você é essa aqui. Se eu morresse hoje, o que seria da sua vida espiritual com Deus? Se a sua resposta é
continuaria a mesma coisa, porque é Deus que eu sigo, porque é Deus que eu amo, é porque é Ele o meu combustível. Eu bato palmas para vocês, é esse o meu esforço, e eu alcancei o alvo. Agora, se eu não sei o que eu vou fazer, essa igreja vai acabar, temos um problema, porque não é para isso que nós estamos aqui. Entende isso? Eu não estou tentando me livrar das responsabilidades, eu sei quais são as minhas responsabilidades, mas nós não vivemos mais nos tempos dos juízes, nós temos acesso a Deus, nós somos reino e sacerdócio, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, nós temos o convite de Deus para conhecermos Ele cada vez mais, nós temos tudo, gente. Como disse o escritor de Hebreus, esses homens, os profetas, os grandes homens da fé, viveram pela esperança da ressurreição, mas eles não obtiveram isso, e nós obtivemos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus revelada, organizadinha, bonitinha. Se você não entender, você tem literatura, você tem, caramba, a gente tem tudo, a gente tem música boa, a gente tem tudo para que a coisa funcione muito bem, e nossos filhos sejam crentes, homens de Deus, e que se levante uma geração da igreja de evangelistas, de missionários, de pregadores, de reavivadores espirituais. Temos tudo isso, mas para que isso aconteça, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Igreja não é banco, reino de Deus não é espectador, reino de Deus é sobre pessoas envolvidas em seu âmago, intensas, amantes justamente desse plano de Deus, desse propósito de Deus para a sua igreja. Quando nós finalmente assumimos as nossas responsabilidades, aí temos uma missão, aí entendemos a missão, e avançamos, e avançamos. Se essa é a geração do caos, não sei, mas isso não vai acontecer na minha casa, não vai, e nem na sua. Em nome de Jesus, sejamos homens e mulheres responsáveis e envolvidos. Amém?